Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo essa oficina. E hoje nós vamos ler aqui o último texto, praticamente, da Melanie Klein, aproveitando o janeiro, que é sobre saúde mental também. Então, último dia de janeiro, 31 de 1, e vamos que vamos. Sobre a saúde mental, de 1960. Nota explicativa da Comissão Editorial Inglesa. Melanie Klein morreu em Londres em 22 de setembro de 1960. No momento em que esse artigo ia para o prelo. Um pequeno obituário foi publicado no seu final. Melanie Klein havia escrito o artigo não muito antes, e talvez por essa razão, embora ela dê uma ideia geral do tópico, falte a ele o seu rigor habitual. Uma personalidade bem integrada é a base da saúde mental. Começarei enumerando alguns elementos de uma personalidade bem integrada: maturidade emocional, força de caráter, capacidade de lidar com emoções conflitantes, equilíbrio entre a vida interna e a adaptação à realidade e uma boa sucedida exclusão das diferentes partes da personalidade em um todo. Mesmo numa pessoa emocionalmente madura, fantasias e desejos infantis persistem em alguma medida. Se as fantasias e os desejos foram livremente vivenciados e elaborados com êxito, antes de tudo no brincar da criança, constitui uma fonte de interesse e de atividade e, desse modo, enriquecer a personalidade. Porém, se o ressentimento em relação aos desejos irrealizados se houver mantido muito potente e a elaboração deles ficar desse modo impedida, as relações pessoais e o prazer proveniente de diversas origens ficam perturbados. Torna-se difícil aceitar o substituto, que seriam mais apropriados em estágios posteriores do desenvolvimento, e o sentido da realidade fica prejudicado. Mesmo se o desenvolvimento for satisfatório e levar ao prazer proveniente de diversas origens, alguns sentimentos de luta por prazeres irrecuperavelmente perdidos e possibilidades irrealizadas ainda podem ser encontrados nas camadas mais profundas da mente. Embora o pesar de que a infância e a juventude já não mais voltarão seja com frequência vivenciado de forma consciente por pessoas que se aproximam da idade, descobrimos na psicanálise a persistência de anseios pela infância e seus prazeres. A maturidade emocional significa que esses sentimentos perda poder ser contrabalanceados até certo ponto para capaz de aceitar os substitutos, e assim as fantasias infantis não perturbam a vida emocional adulta. A capacidade de desfrutar prazeres que estão acessíveis está ligada, em qualquer idade, a uma relativa liberdade em relação à inveja e ao ressentimento. Uma maneira pela qual a satisfação em um estágio posterior da vida pode, portanto, ser encontrada e usufruir vicariamente os prazeres dos jovens, particularmente de nossos filhos e netos. Uma outra fonte de gratificação, mesmo antes da velhice, é a riqueza das lembranças que mantém vivo o passado. A força de caráter se baseia em alguns processos mais antigos, muito antigos. A primeira e fundamental relação na qual a criança experimenta sentimentos tanto de amor quanto de ódio é a relação com a mãe. A mãe não apenas se apresenta como objeto externo, mas também o bebê toma para dentro de si, introjeta, segundo Freud, aspectos de sua personalidade. Se os aspectos bons da mãe introjetada são sentidos como predominantes sobre aspectos frustradores, essas mães internalizadas se tornam um alicerce para a força do caráter, pois o ego pode desenvolver suas potencialidades sobre tal base. Isso porque, se ela puder ser mantida como alguém que guia e protege, mas não domina, a identificação com ela torna possível a paz interior. O êxito dessa primeira relação se estende às relações com outros membros da família, em primeiro lugar com o pai, e se reflete nas atitudes adultas,
tanto no círculo familiar, como em relação às pessoas em geral. A internalização dos pais bons e a identificação com eles subjaz a lealdade para com as pessoas e a capacidade de fazer sacrifícios por nossas convicções. A lealdade com relação ao que é amado, o tido como certo, implica que os impulsos hostis ligados à ansiedade, que nunca são inteiramente eliminados, passam a ser dirigidos àqueles objetos que colocam em perigo o que é sentido como bom. Esse processo nunca é plenamente bem sucedido e permanece a ansiedade de que a destrutividade pode também pôr em perigo tanto o objeto interno como o externo. Muitas pessoas, aparentemente bem equilibradas, não têm força de caráter. Facilitam a vida para si próprias, evitando conflitos internos e externos. Como consequência, visam aquilo que é garantido ou conveniente, e não podem desenvolver convicções profundamente arraigadas. Um caráter forte, no entanto, se não for mitigado pela consideração pelos outros, não é característico de uma personalidade equilibrada. A compreensão para com outras pessoas, a compaixão, a simpatia, a tolerância enriquecem nossas experiências do mundo e fazem-nos sentir mais confiantes em nós mesmos e menos sós. O equilíbrio depende de certo insight sobre a variedade de nossos impulsos e sentimentos contraditórios e da capacidade de fazer face a esses conflitos internos. Um aspecto do equilíbrio é a adaptação ao mundo externo, uma adaptação que não interfere com a liberdade das nossas próprias emoções e pensamentos. Sim. Boa tarde, Cheyenne, tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Quer dizer, só nós agora, até agora, né? Só nós, mas e a menina Klein, né? Então, estamos em boa Vamos companhia. já mandei o convite para a amiga, e tem mais outra amiga também que quer. Opa, vamos chamando Uma a galerinha. uma é pedagoga, a outra é da moda, mas lida muito com o pessoal, com Uhum. criança, com mães, e ela achou muito interessante. Enfim, vamos. Ótimo. Vamos lá. Muito obrigado por divulgar o nosso grupo. Imagina, acho que vai ser maravilhoso aí para todo mundo, eu estou adorando. Vou aqui reler, olha que interessante, né? Um aspecto do equilíbrio é a adaptação ao mundo externo, uma adaptação que não interfere com a liberdade de nossas próprias emoções e pensamentos. Isso implica uma interação à vida interna, sempre influencia as atitudes em relação à vida externa e, por sua vez, é influenciada pelo ajustamento ao mundo da realidade. No instante que o bebê internaliza suas primeiras experiências, pessoas que o rodeiam, essas internalizações passam a influenciar sua vida interior. Se a bondade do objeto predomina nesses processos, se torna parte da personalidade, sua atitude em relação às experiências oriundas do mundo externo é, por sua vez, favoravelmente influenciada. Não é necessariamente o mundo perfeito que esse bebê percebe, mas certamente é o mundo que vale mais a pena, uma vez que a sua situação interna é de maior felicidade. Uma interação bem-sucedida desse tipo contribui para o equilíbrio e para uma boa relação com o mundo externo. Muito bom esse texto, hein? Bem bonitinho, do jeito que a gente gosta. Equilíbrio não significa evitar conflitos. Supõe a força para atravessar emoções penosas e poder lidar com elas. Aí dá para fazer uma camiseta com essa frase aqui, gente. Uma camiseta aqui, botar no outdoor, é muito. A excessiva decisão das emoções penosas restringe a personalidade e leva a inibições de vários tipos. A repressão da vida da fantasia, em particular, tem fortes repercussões sobre o desenvolvimento, pois resulta na inibição de talentos e do intelecto.
impede também o apreço pela conquista das outras pessoas e o prazer que delas poderiam ser obtido. A falta de prazer no trabalho, no lazer e no contato com outras pessoas deixa a personalidade estéril e desperta ansiedade e insatisfação. Essas ansiedades, de natureza tanto persecutórias quanto depressiva, são, quando excessivas, a base para a doença mental. O fato de algumas pessoas atravessarem a vida de um modo razoavelmente suave, em particular quando são bem-sucedidas, não exclui o risco de doença mental. E se elas nunca estiverem de se defrontado com seus conflitos mais profundos, esses conflitos não resolvidos podem fazer-se sentir particularmente em certas fases críticas, tais como a adolescência, a meia-idade ou a velhice, ao passo que as pessoas que são mentalmente sadias têm muito mais probabilidade de permanecerem equilibradas em qualquer etapa da vida e de serem menos dependentes do sucesso externo. Fica evidente, a partir da minha descrição, que saúde mental não é compatível com superficialidade. Isso porque superficialidade se liga à negação do conflito interno e das dificuldades externas. Não esperava menos do que isso da Melanie Klein. Lançar mão em excesso da negação se deve a não ser o ego forte o suficiente para lidar com a dor. Inclusive, a gente já leu o texto do Freud sobre a negação, hein? É bom depois a gente dar uma revista. Tem aqui já tem mais um gancho para aquele texto que a gente já leu. Embora, em algumas situações, a negação pareça fazer parte de uma personalidade normal, se ela for predominantemente, levará a uma falta de profundidade, pois impedirá um insight sobre a vida interior, e assim uma real compreensão dos outros. Uma das satisfações que se perdem é a capacidade de dar e receber, vivenciar a gratidão e a generosidade. A insegurança subjacente é uma negação intensa. É também uma causa da falta de confiança em nós mesmos, pois, inconscientemente, o insight insuficiente resulta de que partes da personalidade permanecem desconhecidas. Para escapar dessa insegurança, ocorre um voltar-se para o mundo externo. Contudo, em caso de má sorte ou de fracasso nas conquistas, nas relações com as pessoas, tais indivíduos são capazes de lidar com esses fatos. Em contraste, uma pessoa que pode vivenciar a tristeza profundamente quando ela ocorre é também capaz de partilhar o pesar e infortúnio das outras pessoas. Isso aqui é um fato, fatíssimo. Ao mesmo tempo, não se sentir totalmente exacerbado pelo pesar ou infelicidade dos outros, recuperar e manter o equilíbrio fazem parte da saúde mental. A primeira experiência de estar em sintonia com as tristezas dos outros se dá na relação com aqueles mais próximos à criança pequena, pais e irmãos. Na vida adulta, pais que podem compreender os conflitos de seus filhos e compartilhar suas tristezas ocasionais têm um insight mais profundo sobre as complexidades da vida interna da criança. Isso significa que eles também são capazes de partilhar plenamente os prazeres da criança, que obtém felicidade nessa ligação tão íntima. Certo esforço pelo êxito externo é inteiramente compatível com um caráter forte, desde que não se torne o foco sobre o qual repousa a satisfação na vida. Segundo minha observação, se esse for o objetivo principal e as outras atitudes por mim mencionadas anteriormente não se desenvolverem, o equilíbrio mental será inseguro. As satisfações externas não compensam a falta de paz de espírito. Eita, nós, não. Eita, nós. Isso só pode acontecer se os conflitos internos forem reduzidos e, portanto, a confiança em si mesmo e nos outros for estabelecida. Na falta de paz de espírito, o indivíduo fica propenso a responder a qualquer revés externo com intenso sentimento de estar sendo perseguido e carente. Gente, você tem que lembrar que isso aqui é um texto da década de 60. Pense hoje em dia esse texto aqui. Pense hoje em dia o que está acontecendo por aí. A descrição da saúde mental que dei mostra a sua natureza complexa e multifacetada.
pois, como procurei indicar, ela se baseia num interjogo entre os fontes fundamentais da vida mental, os impulsos de amor e ódio, interjogo no qual a capacidade de amor é predominante. A fim de esclarecer a origem da saúde mental, darei um breve esboço na vida emocional do bebê e da criança pequena. A boa relação do bebê com a mãe, com a comida, com o amor e com o cuidado que ele provê é a base para o desenvolvimento emocional estável. Contudo, mesmo nesse estágio inicial, mesmo em condições muito favoráveis, o conflito entre amor e o ódio, ou nós, nos termos de Freud, entre os impulsos destrutivos e a libido, desempenham um papel importante nessa relação. As frustrações inevitáveis, em algum grau, fortalecem o ódio e a agressividade. Por frustração, não me refiro apenas a não ser o bebê sempre alimentado na hora que deseja. Descobrimos retrospectivamente na análise que existem desejos inconscientes, nem sempre perceptíveis no comportamento do bebê, que tem como foco a presença contínua da mãe e seu amor exclusivo. Faz parte da vida emocional do bebê que ele seja voraz e deseje mais do que até mesmo a melhor situação externa pode propiciar. Juntamente com os impulsos destrutivos, o bebê vivencia também um sentimento de inveja que reforça sua voracidade, interfere com sua capacidade de desfrutar das satisfações disponíveis. Os sentimentos destrutivos dão origem ao medo de retaliação e de perseguição. E essa é a primeira forma de que a ansiedade assume no bebê. Essa luta tem por efeito que, na medida em que o bebê deseja preservar o aspecto amado da mãe boa, interno e externo, ele precisa continuar fazendo uma cisão entre amor e ódio, mantendo assim a divisão da mãe, em uma mãe boa e outra má. Isso lhe permite obter uma certa segurança de sua relação com a mãe amada e, desse modo, desenvolver sua capacidade de amar, uma precondição para uma boa relação com a mãe e para o desenvolvimento normal, e que a cisão não seja muito profunda, a integração e a síntese no estágio posterior não sejam impedidos. Mencionei os sentimentos persecutórios como sendo a primeira forma de ansiedade. Contudo, os sentimentos de natureza depressiva também são esporadicamente experimentados desde o início da vida. Eles ganham força com o crescimento do ego e com o crescente sentido da realidade, e chegam no auge aproximadamente na segunda metade do primeiro ano, posição depressiva. Nesse estágio, o bebê vivencia mais plenamente a ansiedade depressiva e um sentimento de culpa quando seus impulsos agressivos em relação à mãe amada. Quanto a seus impulsos agressivos em relação à sua mãe amada. Muitos problemas que surgem em crianças pequenas em grau variado de gravidade, tais como perturbação do sono, dificuldade na alimentação, incapacidade de estarem bem por si próprios, exigências constantes de atenção e de presença da mãe, são fundamentalmente o resultado desse conflito. Em um estágio posterior, um outro resultado aumenta as dificuldades da adaptação às exigências da educação. Junto com o sentimento de culpa mais envolvido, é vivenciado o desejo de fazer reparação. E essa tendência traz alívio ao bebê, pois agradando a mãe, ela sente que desfaz o dano que está infligindo e ela nas suas fantasias agressivas. Por mais primitiva que seja na criança muito pequena a capacidade de realizar essa necessidade, ela constitui um dos principais fatores que se ajudam, em alguma medida, a superar sua depressão e sua culpa. Se o bebê não for capaz de sentir e expressar o seu desejo de reparação, o que significa que sua capacidade de amar não é suficientemente forte, poderá recorrer a processos intensificados da cisão. Como consequência, ele pode parecer excessivamente bom e submisso. Porém, essa cisão pode prejudicar dons e talentos, porque frequentemente eles são reprimidos juntamente com os sentimentos dolorosos subjacentes aos conflitos da criança. Assim, não poder, enquanto bebê, vivenciar conflitos dolorosos implica também perder muito de outras maneiras, como, por exemplo, o desenvolvimento de interesse e a capacidade de apreciar pessoas e de experimentar prazeres de vários tipos.
Apesar de todas essas dificuldades internas e externas, o bebê normalmente encontra um meio de lidar com seus conflitos fundamentais, o que lhe permite, em outro momento, sentir prazer e gratidão pela felicidade recebida. Se ela tiver a sorte de ter pais compreensivos, seu problema pode ser minorado. Por outro lado, uma educação excessivamente severa ou excessivamente indulgente pode aumentá-los. A capacidade da criança de lidar com seus conflitos continua pela adolescência e vida adulta e constitui a base da saúde mental. Assim, a saúde mental não é apenas um produto da personalidade madura, mas diz respeito, de algum modo, a cada etapa do desenvolvimento do indivíduo. Mencionei a importância do ambiente da criação, mas esse é apenas um aspecto de uma interação muito complexa entre fatores internos e externos. O que quero dizer com fatores internos é que algumas crianças, desde o início, têm uma capacidade maior que as outras, o que está ligado a um ego mais forte, e que sua vida de fantasia é mais rica e permite interesse e dons se desenvolvam. Podemos, assim, encontrar crianças que, em circunstâncias favoráveis, não adquirem o equilíbrio que eu tomo como a base mental. Ao passo que, algumas vezes, crianças em condições desfavoráveis são capazes disso. Determinadas atitudes que são proeminentes nos estágios iniciais continuam em grau variável pela vida adulta. A saúde mental só será possível se elas forem suficientemente modificadas. Por exemplo, existe um sentimento de onipotência no bebê que faz com que tanto os seus impulsos de ódio quanto de amor lhe pareçam extremamente poderosos. Resquícios dessa atitude podem também ser facilmente observados no adulto, embora normalmente a melhor adaptação à realidade diminua o sentimento de que aquilo que foi desejado aconteceu. Outro fator no desenvolvimento inicial é a negação daquilo que é doloroso. E aqui, mais uma vez, sabemos que essa atitude não desaparece inteiramente na vida adulta. A premência para idealizar o self e o objeto é um resultado da necessidade do bebê de fazer uma cisão entre o bom e o mal, tanto em si quanto nos seus objetos. Existe uma correlação estreita entre a necessidade de idealizar e a ansiedade persecutória. A idealização tem por efeito o resseguramento e, na medida em que esse processo permanece operando no adulto, ainda serve ao propósito de se contrapor à ansiedade persecutória. O medo de inimigos e de ataques hostis é mitigado através da intensificação do poder da bondade das outras pessoas. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa que chama a atenção de vocês? Rafael, me tira uma dúvida. Esse equilíbrio que ele fala aí é um equilíbrio psíquico, né? É Uhum, isso? isso, ela fala isso. Certo. Aí, mais no começo, ele falou sobre as relações. Só que as relações são sociais. Aí Uhum. você não acha que entra aí outro fator, não? Fator social? Sim, mas é então, porque ela divide, ela está dividida em dois fatores, né? Que são os internos e os externos. Aí você tem a relação com a mãe, tem a relação com o pai, vai ter outras relações também. Pois é, porque tem um pessoal que não gosta desse estudo sobre o psiquismo junto com o social, entende? Ah, Tem muita gente que faz isso, mas é como se fosse assim: o psiquismo tem uma interioridade e que não precisasse de um fator externo. hum, Ele se forma interiormente, ele não tem esse lado social. Por exemplo, os lacanianos, né, que são estruturalistas, hum, eles não acreditam que a psique funcione a partir de relações sociais. É como se o sujeito fosse só a individualidade dele e ele forma só ele, entendeu? uhum. Eu Mas não. eu sou contra isso, assim, porque eu acho que não tem como você formar a sua psique distante do social. Uhum. Sim, concordo com você. E, inclusive, no próprio texto ela fala isso, né? Ela fala de três fatores, né? O ego,
que algumas crianças têm um ego um pouco melhor desenvolvido naturalmente, pelo jeito, e outros não. O mundo externo e o mundo interno. Então, é um sistema aberto. Pode falar, Shane, fica à vontade. Achei interessante essa pergunta do colega Richard, né? Ronald. Ronald, desculpa. Eu estou no meio de um monte de coisa aqui. Mas eu achei interessante porque parece que o psique que se fala aí tem a ver com a persona. É a persona, aquele núcleo fundamental que já traz suas características predominantes da personalidade, do caráter. Mesmo a persona ou psique, se forem duas coisas separadas, uma coisa fora da outra ou separada da outra, eu acho que todos dois têm sofrem influência, talvez não sejam formados pelo convívio social, mas sofrem grande influência do social, sim, familiar, primeiramente, né, daquele núcleo familiar, que é o primeiro que a criança fica exposta e aprende a desenvolver relações. Eu acho que sim, tem muita influência, mas talvez não forme de fato. Eu acho que tem sim, existe sim como é que eu vou dizer, um potencial que já está ali definido, como se fosse um DNA da personalidade daquela. São potenciais que ela tem, que pode se desenvolver ou não, mas que já está ali nela, que são marcas, características, né? A personalidade, o caráter. Mas aí você que vai me falar. Estou aqui aprendendo. Vamos lá, então. Antes de passar a palavra para o Ronald, olha, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no texto, que ela fala uma coisa muito interessante, só que ela não explica, né? Que é a questão do ego. Vamos voltar aqui um pouquinho. Cadê? Peraí, olhando que tem alguma coisa do ego aqui. Ó. E isso aqui é uma coisa que eu deveria ter deixado mais explícito. Espera aí, Ronald, já te passo. Quando ela vai falar disso aqui, tem crianças que vão nascer com ego mais forte. Ó. Quero dizer, com fatores internos, é que algumas crianças desde o início têm uma capacidade de amar maior que as outras. O que está ligado a um ego mais forte. Que sua vida dá fantasia mais rica e permite que interesses e dons se desenvolvam. Podemos, assim, encontrar crianças que, em circunstâncias favoráveis, não adquirem equilíbrio que torne como base da saúde mental. Ao passo que algumas vezes crianças, em condições desfavoráveis, são capazes. Então, você vê, o ambiente ele ajuda, mas é uma questão também interna também. Existe uma troca, né, entre o ambiente o meio, e a criança. A criança já tem um ego forte, igual ela está falando aqui, que é capaz de amar mais, ele vai desenvolver melhores, vai ter uma fantasia mais rica que permite que esse dom se desenvolva. Mas se uma criança com ego forte tiver um ambiente ruim, é mais difícil, não quer dizer que é impossível. Então, eu acredito que ela está falando de alguma coisa que já é implícita aqui. Mas isso a gente vai ver com os outros textos dela, que vão ser lidos no nosso grupinho aqui, porque nós vamos ler muito dela. Pode falar, Ronald. Não, só um detalhe, ó, se esse ponto de equilíbrio, não sei se usou essa palavra ponto, mas eu sei que é alguma coisa parecida com isso. Esse ponto de equilíbrio for dado também pelas relações, esse ponto ele está como numa intersecção entre pontos, entendeu? Então eu sou equilibrado politicamente, mas sou desequilibrado na mesa de bar, digamos. Eu sou desequilibrado com meus pais, mas eu sou equilibrado com a minha namorada. E assim, você não tem um equilíbrio, porque são várias relações. Por isso que ela falou de forte e de fraco, né? Tem relações fortes e tem relações fracas. Acho que deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Eu concordo com você. E aí, por isso que por isso que quando ela fala de equilibrado, eu acho que talvez seja mais situacional, né? Uma forma mais geral do que específica.
Porque, deixa eu ver se ela fala alguma coisa de forte e fraco. Eu vou voltar aqui e ver o que ela... Ó, criação se deve a não... A satisfação da vida, não. Que vocês vão passar. Eu acho que ele não fala, mas eu acredito que é um, assim, você tem certas situações que realmente você vai ter mais equilíbrio que outras, né? Eu acho que é por aí também. Respondeu mais ou menos a sua pergunta? Respondeu, Rafael, só que eu vou ter que sair agora, que eu estou de saída, Então, infelizmente. tudo bem, então. Obrigado, meu amigo. Até mais. Tá, um abraço aí. Um abraço, até mais. Então, vou continuar andando mais um pouquinho, que falta pouquinho aqui. Daí você pode me interromper, tá, Xandro? Quanto mais todas essas atitudes tiverem sido modificadas na infância e na vida adulta, maior será o equilíbrio mental. Quando o julgamento não é nublado pela ansiedade persecutória e pela utilização, torna-se possível uma perspectiva madura. A gente vai ler aquele texto da Klein que fala sobre ansiedade e culpa, mais para frente. As atitudes que enumerei, uma vez que nunca são completamente separadas, desempenham um papel nas múltiplas defesas que o ego utiliza, a fim de combater a ansiedade. Por exemplo, a cisão é um modo de preservar o objeto bom e os bons impulsos contra os impulsos destrutivos, perigosos e assustadores, e objetos retaliativos. Sempre que a ansiedade aumenta, esse mecanismo é reforçado. Analisando crianças pequenas, descobri também com a intensidade, que a intensidade eles reforçam a onipotência quando estão com medo. A projeção e a introjecção, que são processos fundamentais, são outros mecanismos que podem ser usados de forma defensiva. A criança sente que é má e tenta escapar da culpa, atribuindo sua própria maldade a outros, o que significa que reforça sua ansiedade persecutória. Uma maneira pela qual a introjeção é usada como defesa é colocar para dentro do self objetos que esperam-se sejam uma proteção contra os objetos maus. Um corolário da ansiedade persecutória é a idealização, pois quanto maior for a ansiedade persecutória, maior será a necessidade de idealizar. A mãe idealizada torna-se, desse modo, um auxílio contra a mãe persecutória. Algum elemento de negação está ligado a todas essas defesas, pois a negação é o medo de lidar com toda situação assustadora ou dolorosa. Quanto mais o ego se desenvolve, mais as defesas empregadas se tornam intricadas e mais elas se ajustam, embora fiquem menos rígidas. Quando o insight não é sufocado pelas defesas, a saúde mental se torna possível. Uma pessoa mentalmente sadia pode dar-se conta de sua necessidade de ver toda a situação desagradável sob uma luz mais agradável e pode corrigir sua tendência a embelezá-la. Desse modo, ela fica menos exposta à experiência dolorosa e a idealização se romper e as ansiedades persecutórias depressivas tomarem o controle. Da mesma forma que se torna mais apta a lidar com as experiências dolorosas que provêm do mundo externo. Um elemento importante na saúde mental, que não tratei até o momento, que encontra sua expressão na fusão das diferentes partes do self, a necessidade de integração se origina do sentimento inconsciente de que partes do self são desconhecidas e há uma sensação de empobrecimento pelo fato de o self estar privado de alguma de suas partes. O sentimento inconsciente de que partes do self são desconhecidas aumenta a premência por integração. A necessidade de integração se origina, além disso, do conhecimento inconsciente de que o ódio só pode ser mitigado pelo amor, e se os dois forem muito separados, essa mitigação não pode se dar. Apesar da premência, a integração sempre implica dor, pois é extremamente doloroso fazer face ao ódio seguindo de suas consequências.
e seguindo, né? E seguindo. A incapaz de suportar essa dor desperta, novamente, uma tendência a seguir as partes ameaçadoras e perturbadoras dos impulsos. Apesar desses conflitos, numa pessoa normal pode ocorrer um considerável grau de integração, e quando esta é perturbada por razões externas ou internas, a pessoa normal é capaz de encontrar seu caminho de volta para ela. A integração tem também, por efeito, a tolerância em relação ao nosso próprio impulso e, portanto, também em relação aos defeitos de outras pessoas. Minha experiência tem mostrado que nunca há uma integração completa, mas que quanto mais o indivíduo se esforça na direção, mais insight terá sobre sua cidade e impulsos, mais forte será seu caráter e maior será o seu equilíbrio mental. Fim do texto. E aí? Bom, o que falar? Eu não tenho muito tecnicamente o que falar. Eu tenho muitas perguntas, na verdade. Mas eu acho que à medida que eu for lendo e que eu for me aproximando das informações dos autores, eu vou tendo essas respostas, mas um detalhe que me chamou a atenção foi a questão do ego forte, do mundo imaginário, não, é um outro, da fantasia, né? Fantasia. As fantasias que podem fortalecer o mundo da criança que está ali se formando e isso ajudar ela a fortalecer o ego também, né? Uhum. E as crianças que têm um ego forte, fortalecido, elas são mais, elas conseguem externar com mais facilidade afeto, né? E ser mais amorosas do que aquelas que têm o ego mais fraco, que realmente não consegue. E isso está me descortinando assim muitas questões, muitas perguntas, porque tecnicamente eu não tenho, né, essa convivência com a psicanálise. Gosto, não sinto dificuldade de entender, mas eu tenho muito que aprender ainda. Tem que ler, o maior problema meu é tempo para essa dedicação, como nós todos, né? Todos nós estamos numa vida muito complicada ultimamente, nos últimos anos. Acho que a sociedade brasileira em si toda. Mas é algo que eu vou ler e absorver com muita facilidade. Sim. Com muita facilidade, porque tudo que está sendo lido até agora me aprecia muito, me dá muito prazer e eu entendo muito rapidamente, eu consigo compreender muito rapidamente, consigo fazer ligações com minhas próprias memórias, com outras pessoas com que eu já me relacionei. Eu só preciso me dedicar a estudar. Exatamente. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? O grande ponto que eu acho nesse texto é a definição de equilíbrio que ela deu no texto. Você chegou a ver, Shane? Os vídeos? Não, o equilíbrio, o equilíbrio que ela coloca aqui, o que ela define o equilíbrio aqui, você chegou nessa parte do equilíbrio do texto? Eu ouvi, sim, Você cheguei a ouvir. ouviu? Eu não consegui ler esse texto dessa semana. Vou pôr de novo aqui, porque eu achei a definição dela nossa, eu realmente tô muito feliz de ler esses textos, aqui eu sempre fico muito feliz de ler com todos esses textos, né, mas assim, ó, isso aqui, ó, olha isso, que bonito, Vanessa, você que entrou agora, olha que bonito. Equilíbrio não significa evitar conflitos, supõe a força para atravessar emoções penosas e poder lidar com elas. Só isso aqui já daria um livro, né? Com certeza. Isso aqui eu tenho outro ponto também que eu achei fantástico, que eu achei, nossa,
eu tô realmente, eu fico espantado como ela é didática, né? Ó, olha isso aqui, eu achei isso aqui, Vanessa, você também é aquelas pancadoras, tá? Fica evidente, apertar minha inscrição, que a saúde mental não é compatível com superficialidade. Isso porque superficialidade se liga à negação do conflito interno e das dificuldades externas. Lançar mão em excesso da negação se deve a não ser o ego forte o suficiente para lidar com a dor. E isso aqui da negação, muita gente faz. E aí a pessoa não consegue ir a fundo em relação a tudo, né? Porque assim, a pessoa está negando que ela pode ir mais a fundo, que ela pode ir, mas ela não quer, porque vai sentir dor. E aí que vem a terapia, e vem o Freud e fala assim, por isso que a psicanálise ela tem um prazo maior. Porque ela vai indo nessa profundidade que a pessoa não quer ir. Olha como isso é profundo. E a gente está, vocês percebam isso, a gente está na era da superficialidade. Mais do que nunca. A era da superficialidade, da banalidade. E ela justamente, na década de 60, ela já sacou isso, ela já catou isso aí, já falou, isso não vai dar certo. Vocês entendem essa profundidade que eu estou falando? Eu estou viajando muito. Não, tá. Eu, pelo menos, gostei também muito dessa parte. Eu gostei de várias partes, né? E eu cheguei da rua agora, você não tem ideia, mas enfim. Eu vou desacelerando enquanto você está lendo, e essa parte que fala sobre as crises e a questão de fortalecer o ego, o ego ser fortalecido diante. Tem várias coisas aí. Diante do enfrentamento das crises, Uhum, assim, além de fortalecer o ego, fortalece também a capacidade de amar, né? Que uhum, tem a ver com o ego forte, e dá autoridade a essa pessoa que passou por isso, né? Que passou por esse sofrimento, enfrentou a autoridade de acolher lá na frente o filho ou outras pessoas que venham passar por uma situação similar, porque ela vai ter, é o que o pessoal chama, e tem gente que fala, eu não gosto dessa expressão, mas ela vai estar no lugar de falar daquela situação com conhecimento de causa e com a empatia fortalecida e com assim, olha, eu passei por isso, mas eu não me despedacei, isso me fortaleceu. Então, se torna uma pessoa mais, como é que eu vou dizer, mais enraizada, né, nas questões de ter um emocional, de ter uma psique fortalecida, de ter um ego forte, de ter uma tendência à amorosidade autêntica, forte, né? Que uhum. consegue acolher. Você fala, poxa, aquela pessoa ali, ela nem me falou nada, ela só me ouviu, me disse duas palavras. Por quê? Porque ela tem, aquela que ouviu e que falou as duas palavras certinha, ela tem ali uma história ali por detrás, e um ego e uma personalidade que deu a ela, além das experiências na crise, que deu a ela força para ela ter aquele lugar de poder acolher e mostrar que, olha, tudo bem, é isso, está doendo, mas você vai passar, vai conseguir chegar num lugar melhor. Exatamente. Eu estou procurando um texto aqui enquanto você está. Pode falar, Vanessa. Eu vou procurando um texto aqui que achando. Ah, é que essa parte que você marcou sobre a negação, eu achei interessantíssima, porque é um debate que foi retomado por várias pessoas, mas em especial e popularmente conhecido pelo Byung-Chul Han, quando ele traz o livro Sociedade do Cansaço, e ele menciona sobre o perigo da positividade tóxica. E ele faz um diagnóstico que ela já trouxe, porque atualmente, com as mídias sociais, a recusa de lidar com momentos difíceis, de
de não estar bem o tempo todo, das coisas não estarem excelentes o tempo todo, a gente observa que nas redes as pessoas criam uma realidade muito paralela que às vezes não condiz com o que acontece com elas na sua realidade. E nesse trecho que fala sobre essa dificuldade de lidar com a negação, eu achei valiosíssimo. Então, isso daí está em Freud, né? Isso já tem naquele artigo do Freud sobre. E é justamente o que ela tá recolocando aqui, ó. Olha que é muito matador esse texto, é fantástico. Outro fator do desenvolvimento inicial é a negação daquilo que é doloroso. E aqui, mais uma vez, sabemos que essa atitude não desaparece inteiramente na vida adulta. É difícil a gente negar, é difícil aceitar situações dolorosas. Mas se a gente não aceita, a gente não consegue ir mais a fundo. Se vocês prestarem atenção, a primeira coisa que muitos terapeutas falam é aceita, aprenda a aceitar. Enquanto a pessoa está em negação, ela não está pronta nem para não é o primeiro passo para a resposta. Ela fica nessa negação, daquele momento doloroso. E aí não tem como tratar a pessoa que não está aceitando alguma coisa. Se pega uma pessoa, por exemplo, que tem problemas com droga, algum vício, tá? A pessoa fica negando o vício. Então não tem como tratar, porque ela também não vai se querer tratar. Olha como o negócio é profundo. Não por mais que a pessoa chegue lá, você está viciado em tal coisa. Ela fala, não estou, você que está chegando coisa. É seu problema, não é meu. Entendeu? O viciado nunca vai. Se ele negar, ele não vai aceitar que ele tem problema. Olha como o negócio vai a fundo. E muita gente justamente faz isso. A pessoa nega o problema. Se ela nega o problema, não tem mais o que o terapeuta fazer. Acabou. A pessoa vai começar o tratamento quando ela fala assim, isso aqui me incomoda. Isso aqui eu preciso mudar. Senão, não tem o que fazer. Não há demanda. Olha como é complicado a situação. Sim, e algo que eu achei até engraçado Hum, é que tem uma frase que muitos de nós falamos, às vezes como brincadeira, mas é uma frase que se você para perceber o poder que ela tem, é surreal. É simplesmente aceita que dói menos. exato. O peso dessa frase no dia a dia é muito leve. Às vezes, numa conversa lúdica ali com um amigo, aceita que dói menos. E às vezes aquela frase ela não atravessa o outro e às vezes também não atravessa quem diz. Mas quando a gente para realmente analisar essa frase, a gente percebe a potência que ela tem, porque a partir do momento que você aceita, que você não fica imerso ali, não fica em busca dos reforços narcísicos, é, é uma mudança, assim, gigantesca. Total, total. Para você ver, e ela já estava cantando isso, Freud já cantou isso lá em 30 e pouco. Ela cantou isso nesse texto, e até hoje não entenderam isso. Não entenderam a profundidade disso. Isso daqui tem relação com a repetição, por exemplo. A pessoa nega e fica repetindo a mesma coisa. Aí fica, nossa, como meu mundo é trágico. Pois é, você está negando uma coisa que está fazendo mal. Está na repetição, ainda dá coisa ruim. Você vê como rebate um monte de coisa, espinha um monte de coisa, só porque a pessoa está negando. O que mais, gente? O que mais vocês têm aí para me dizer? Mais nada para apresentar? Eu queria, é uma pergunta, na verdade, quer dizer, eu acho que é por aí, mas essa questão da pessoa, na verdade, que a Vanessa colocou, é a pessoa que nega, né, o problema, conforme o texto também trouxe, mas não aceita que tem um problema para enfrentar. Isso pode ser da personalidade já da pessoa ou isso ele aprende? Eu acho que isso ele aprende, é uma coisa que se aprende no núcleo familiar, que eu vejo muita mãe, né, a questão da maternagem, né, que a gente tem
aí a uma sociedade inteira que está repetindo um monte de processos de comportamento em que a pessoa sequer parou para fazer uma crítica daquilo, né? Será que isso que eu estou fazendo pelo meu filho vai ajudar ele realmente ou vai transformar ele numa pessoa incompetente? E me parece que essa coisa da negação, eu vejo muitas conhecidas minhas, mães, filhas de minhas conhecidas, ir por esse caminho. E me parece que a criança aprende isso, ou não, né? Porque minha mãe tinha esse comportamento negacionista, meus irmãos têm, a maioria deles, os três que eu convivi, né? Tem esse, mas eu não tinha isso. Eu era a menina problemática que questionava tudo e desobedecia. E desobedecia. E quando eu era repreendida, eu fazia muitas perguntas a respeito dos porquês de que aquilo era assim ou assado, e eu era uma criança que era problemática, né, para minha família. E pode ser que tenha sido realmente um problema. Mas meus irmãos, eles cresceram com uma situação de autocompensação, de negacionismo, de não olhar para a ferida, de botar o negócio para debaixo do tapete. E eu sou a doida que bota os bichos tudo para fora do tapete e vou enfrentando. Tanto é que minha família, ela me execra, né? Eu sou execrada pela família por esse comportamento, por perguntar as coisas, por questionar certos tipos de autoridade, certas orientações. E eu vejo muito sofrimento aliado a esse tipo de escolhas que, eu estou falando do meu núcleo familiar, mas eu vejo isso no geral, né? E eu acho que tem a ver com essa coisa da educação parental, ou não? Bom, eu acho que tem aí dois, a gente pode, não precisa nem fazer uma coisa excludente, pode ser os dois também. Pode ser alguém que tenha um ego, né, pode ter mais dificuldade para entender certas coisas, assim como pode ser uma questão educacional também. Porque tem certos temas que são muito dolorosos para as pessoas. Também tem esse ponto. São temas ou elas são fragilizadas por aquele tema, ou eles são dolorosos por alguma razão em particular, por alguma dificuldade que a pessoa passou e ela não quer questionar aquilo, porque vai causar dor para ela, e a gente também não vai, também, vamos dizer, não evitar, não vamos também a gente negar também, mas entender melhor o porquê daquilo, né? É muito situacional também. Mas é basicamente isso, porque tem uma questão também de defesa também, que a negação também ela acaba tendo uma certa resistência para algumas pessoas, né, de forma geral. Então tem essa questão do ego, tem essa questão do ser algum tema caro, e pode também ter uma questão da pessoa ser difícil mesmo de ter uma certa maturidade, como ela coloca aqui para certos temas. Entende? E lembrando também que a gente não está livre disso também. Isso é o mais importante, a gente também está livre disso. Respondi? Parece que acrescentar alguma coisa? Sim, não. Massa, gostei. É para ir refletindo, né? Essa é a ideia. Eu não vou te dar nunca uma resposta completa. Nunca. Se elas não estão dando, eles que são os as do negócio não estão dando uma resposta completa. Eu também não. Vanessa, quer falar alguma coisa, Vanessa? Não, só que eu cheguei, né, atrasada, mas apreciei muito as reflexões que aqui foram feitas. E é isso, é continuar lendo e relendo, porque sempre vão vir novas inferências. É um texto que estamos usando até hoje, porque ele tem muito a dizer até hoje, né? Nem a gente não ouviu nada sobre ele hoje. É só uma leiturinha bem superficial que a gente anda fazendo nos textos. Essas coisas são para reler daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui um ano. São coisas que estão cada dia mais profundas. Está tudo em matéria de conhecimento que ainda a gente está longe de se aproximar. Pessoal, então eu agradeço. Eu vou aqui para a gravação.